Quando toquei à campainha do apartamento de Lucas no Bairro Alto, em Lisboa, nunca imaginei que consertar uma pia simples iria abalar toda a minha existência. Ele abriu a porta com os olhos inchados, o sorriso forçado mal escondendo a tempestade que carregava, e naquele instante algo dentro de mim se mexeu de uma forma que eu não conseguia explicar. A cozinha estava inundada, a água escorrendo do armário por baixo da pia, e Lucas, com a camisa molhada colada ao corpo, apontou para o caos sem dizer muito. Eu, Tiago, arquiteto de 34 anos, com as ferramentas na mochila, entrei sem hesitar, pensando apenas em ajudar um conhecido do trabalho do Rafael. Desculpa o transtorno, murmurou ele, a voz rouca de quem tinha chorado há pouco. O Rafael disse que eras o melhor para isto. Tirei o casaco, ajoelhei-me no chão molhado e comecei a desmontar o sifão. Enquanto trabalhava, conversávamos sobre coisas banais, o trânsito em Lisboa, o preço dos cafés no Chiado, o outono que chegava mais cedo este ano. Mas Lucas falava com pausas longas, como se cada palavra custasse esforço. Eu sentia o olhar dele nas minhas costas, não de curiosidade comum, mas de quem procura algo mais profundo. A vida às vezes desaba mesmo assim, disse ele de repente, enquanto eu apertava uma junta. Uma chamada da família e tudo desmorona. Perguntei o que tinha acontecido. Ele hesitou, depois contou que os pais, lá de Braga, continuavam a pressioná-lo para assentar com uma mulher, para dar netos, para ser normal. Lucas tinha 29 anos, designer gráfico, e vivia sozinho há 3 anos depois de um relacionamento que terminara mal. Não entrei em detalhes, mas o tom dele era de quem carregava um segredo pesado. Eu ouvia, assentindo, enquanto o cano finalmente parava de pingar. Quando me levantei, as nossas mãos roçaram ao passar uma toalha. Um segundo apenas, mas o meu coração acelerou como se tivesse corrido a maratona. Saí dali às 6 da tarde, com a camisa molhada e a cabeça cheia de perguntas. Em casa, a Ana, a minha namorada há 2 anos, perguntou como tinha corrido. Respondi que bem, mas a voz saiu estranha. Nessa noite, deitado ao lado dela, não consegui dormir. Pensava nos olhos de Lucas, na forma como ele dissera normal, como se fosse uma palavra suja. Eu sempre me considerei um homem comum, com planos comuns, casar, ter filhos, uma casa com jardim em Sintra. Mas algo naquela tarde tinha aberto uma fenda. No dia seguinte, mandei-lhe uma mensagem: a pia está boa. Se precisares de mais alguma coisa, avisa. Ele respondeu quase de imediato: obrigado. Queres um café para agradecer? Aceitei. O café virou um passeio pelo Jardim do Príncipe Real, depois outro pela Baixa. Lucas falava da sua paixão pelo design, dos projetos que fazia para marcas portuguesas, mas também de como se sentia preso entre a Lisboa aberta e a família tradicional do Norte. Eu contava da minha infância em Coimbra, dos estudos em Lisboa, da Ana que conheci na universidade. Ele ouvia com atenção verdadeira, sem julgar. Quando nos despedimos, apertei-lhe a mão com mais força do que o habitual. Em casa, a Ana notou que eu estava distante. Estás bem? Perguntou. Sim, menti. Mas não estava. Pela primeira vez na vida, questionava-me se o que eu sentia pela Ana era amor verdadeiro ou apenas conforto. As semanas seguintes foram um turbilhão silencioso. Encontrávamos-nos quase todos os fins de semana. Lucas mostrava-me os seus desenhos digitais, eu levava-o a ver obras que projetava. Falávamos de tudo, política, música, livros. Ele gostava de fado moderno, eu de jazz. Mas por baixo das palavras havia um fio invisível a puxar-nos. Uma noite, no terreiro do Paço, sentados a ver o Tejo, ele disse baixinho: sabes, Tiago, às vezes sinto que vivo 2 vidas. Uma para os outros, outra para mim. Não perguntei mais. Apenas assenti e deixei que o silêncio nos envolvesse. Quando cheguei a casa, abracei a Ana com força, como se quisesse apagar aquela sensação. Mas o abraço dela parecia vazio comparado com o simples olhar de Lucas. No final desse mês, a pia dele voltou a dar problemas. Liguei-lhe a dizer que passava lá. Ele riu ao telefone: estás a tornar-te o meu salvador oficial. Quando cheguei, a cozinha estava arrumada, mas o olhar dele era diferente, mais aberto, mais vulnerável. Enquanto trabalhava, ele preparou um chá. Conversámos sobre família novamente. Ele contou que o irmão mais velho se tinha casado por pressão e agora vivia infeliz. Eu falei da minha mãe, viúva, que sonhava com netos. As palavras saíam fáceis, como se nos conhecêssemos há anos. Quando terminei o concerto, ele ofereceu-me um copo de vinho do Porto. Bebemos em silêncio na varanda, vendo as luzes da cidade. Obrigado por existires, disse ele de repente. Eu sorri, mas por dentro sentia um calor que não era do vinho. Saí dali com o coração a bater descompassado. Nessa noite, sonhei com Lucas.
Acordei sobressaltado, suado, e pela primeira vez admiti para mim mesmo, algo estava a mudar. Algo grande. Algo que eu não podia ignorar por mais tempo. A mensagem chegou numa manhã de chuva: queres vir jantar? Cozinho eu, para variar. Aceitei sem pensar. Cheguei ao apartamento dele com uma garrafa de vinho tinto e o coração apertado. Lucas abriu a porta com um avental, o cheiro de bacalhau no forno enchendo o espaço. Bem-vindo ao meu restaurante particular, brincou. Jantámos na mesa pequena da sala, conversando sobre o dia dele no estúdio e o meu numa reunião com clientes exigentes. Mas o ar estava carregado. Depois do jantar, sentámo-nos no sofá com o vinho. Ele contou mais sobre a sua vida, o primeiro amor na universidade, o medo de dizer aos pais, a solidão que às vezes o sufocava. E tu, Tiago? Já sentiste que estás a viver uma vida que não é tua? A pergunta acertou em cheio. Eu hesitei. Falei da Ana, de como a relação era confortável mas sem faísca. De como os meus amigos casados pareciam contentes, mas eu me perguntava se era isso mesmo que queria. Lucas ouvia-se a interromper, os olhos castanhos fixos nos meus. Quando acabei, ele pousou a mão no meu braço. Não estás sozinho nisso. O toque durou segundos, mas sentiu-se eterno. Saí de lá às 2 da manhã, caminhando pelas ruas molhadas do Bairro Alto, a cabeça a rodar. Em casa, a Ana dormia. Deitei-me ao lado dela e chorei em silêncio, sem saber porquê. Os encontros tornaram-se rotina. Um sábado fomos a Sintra, caminhámos pelos jardins do Palácio da Pena. Lucas tirou fotos, eu ri-me das poses dele. Num banco escondido, ele disse: sabes, desde que vieste consertar aquela pia, sinto que a minha vida tem mais cor. Eu respondi que também sentia o mesmo. O vento trouxe o cheiro das árvores, e por um instante pensei em beijá-lo. Não o fiz. Voltei para Lisboa com o peito apertado. A Ana notou a mudança. Estás diferente, Tiago. Há alguém. Neguei, mas a mentira sabia a fel. 2 semanas depois, a mãe dele ligou enquanto estávamos a tomar café no Café à Brasileira. Lucas atendeu, a voz tensa. Depois desligou, pálido. Querem que eu vá a Braga no Natal. Para conhecer uma prima distante que é boa rapariga. Ri-me sem graça, mas ele não. Não aguento mais fingir. Nessa tarde, caminhámos até ao Castelo de São Jorge. Sentados no muro, ele abriu-se completamente: sou gay, Tiago. Sempre fui. E tenho medo de que isso destrua tudo. Eu fiquei em silêncio, processando. Depois disse: não estás sozinho. Eu também estou confuso. Ele olhou-me surpreendido. Confuso como? Não respondi com palavras. Apenas peguei na mão dele e ficámos assim, de mãos dadas, vendo o pôr do sol sobre a cidade. Em casa, a Ana esperava-me com o jantar pronto. Contei-lhe parte da verdade, que tinha um amigo em crise. Ela abraçou-me, mas eu senti o abismo crescer. Nessa noite, sozinho no escritório, escrevi num papel: e se eu também for gay? Rasguei imediatamente, mas a palavra ficou gravada na mente. No dia seguinte, liguei a Lucas. Queres vir ver o meu projeto novo? Ele veio. Passámos a tarde no meu ateliê, ele a dar ideias, eu a sentir-me vivo como nunca. Quando se foi embora, dei-lhe um abraço mais longo. Ele sussurrou: obrigado por me veres como sou. Fechei a porta e encostei-me a ela, o coração a mil. A mudança tinha começado, e não havia volta. A crise explodiu numa sexta-feira de novembro. A mãe de Lucas ligou outra vez, exigindo que ele fosse a Braga para o aniversário do pai. Ele recusou, e a conversa terminou em gritos. Quando me contou, estava destroçado. Encontrei-o no apartamento, sentado no chão da sala com uma garrafa de vinho aberta. Eles não aceitam, Tiago. Nunca aceitarão. Abracei-o, e pela primeira vez senti o corpo dele contra o meu, não como amigo, mas como algo mais. Ele chorou no meu ombro. Eu acariciei-lhe o cabelo, murmurando que estava ali. No dia seguinte, levei-o a passear pela Alfama. Subimos as escadinhas, comemos pastéis de nata quentes. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Contigo sinto-me livre, disse. Eu respondi que com ele também. Nessa noite, cozinhámos juntos no meu apartamento. A Ana estava em Coimbra com a família. O vinho correu, as risadas também. Quando ele se inclinou para me passar o sal, os nossos rostos ficaram perto. O tempo parou. Não nos beijamos, mas o olhar disse tudo. A Ana voltou no domingo. Percebeu que algo mudara. Estás apaixonado por outra pessoa? A pergunta saiu direta.
Eu neguei, mas os olhos traíram-me. Discutimos. Ela chorou, eu senti-me o pior homem do mundo. Preciso de tempo, disse-lhe. Ela saiu batendo a porta. Fiquei sozinho, liguei a Lucas. Ele veio imediatamente. Sentámo-nos no sofá, ele a ouvir a história toda. Se quiseres, desapareço, ofereceu. Não, respondi. Quero que fiques. A família dele não parou. O irmão mandou mensagens duras, estás a envergonhar-nos. Lucas bloqueou, mas a dor ficou. Eu, por minha vez, recebi uma chamada da minha mãe, a Ana contou-me que estás estranho. O que se passa, filho? Menti que era stress do trabalho. Mas a mentira pesava. No fim de semana seguinte, fomos a Cascais. Caminhámos na praia, o vento frio do Atlântico batendo-nos no rosto. Lucas pegou-me na mão. Não tenho medo contigo. Eu apertei a dele. Pela primeira vez, admiti em voz alta, eu também estou a apaixonar-me por ti. O beijo veio natural, suave, como se o mundo inteiro esperasse por aquele momento. Não foi paixão selvagem, foi ternura. Quando nos afastamos, rimos nervosos, como adolescentes. Mas a realidade voltou rápida. A Ana mandou as coisas dela embora. Os amigos comuns começaram a perguntar. Rafael, o que nos tinha apresentado, chamou-me, estás com o Lucas? A sério? O tom era de surpresa, quase julgamento. Respondi que sim, que estava a descobrir-me. Ele ficou em silêncio. Cuidado, Tiago. A vida não é fácil para isso. As palavras doeram. Em casa, sozinho, chorei. Mas depois pensei em Lucas e senti força. O caminho estava traçado, mesmo que cheio de espinhos. O Natal aproximava-se como uma nuvem negra. Lucas decidiu não ir a Braga. Eu, por solidariedade, também não fui a Coimbra. Passámos a consoada juntos, só nós dois, num pequeno restaurante em Belém. Comemos bacalhau, bebemos vinho, trocámos presentes, um livro para ele, uma gravata para mim. Este é o melhor Natal da minha vida, disse ele. Eu concordei. Mas a família não perdoou. A mãe dele apareceu em Lisboa sem avisar. Encontrei-os no café perto do apartamento dele. Ela olhou-me de alto a baixo. Então tu és o responsável por isto. Lucas defendeu-me. A discussão foi feia. Ela saiu chorando, ele ficou destroçado. Eu também enfrentei a minha. O meu pai, que raramente falava, ligou, filho, isto é fase. Volta para a Ana. Respondi que não era fase, que era eu. Ele desligou. A mãe chorou ao telefone. Os amigos dividiram-se, uns apoiavam, outros desapareciam. O trabalho também sofreu. Um cliente importante cancelou um projeto ao saber do meu estilo de vida. Sacrifiquei o bónus de fim de ano, mas ganhei paz interior. Lucas teve uma recaída. Uma noite, ligou-me em pânico, não aguento mais. Corri para lá. Encontrei-o sentado na varanda, a olhar para o vazio. Abracei-o forte. Vamos superar juntos. Conversámos até amanhecer. Ele contou traumas antigos, eu os meus medos. No final, prometemos lutar. O ano novo trouxe esperança. Fomos a um concerto de fado no Alfama. Lucas cantou baixinho comigo. Depois, em casa dele, dançámos devagar na sala. O abraço virou beijo, o beijo virou carícia. Não passámos da ternura, mas foi suficiente para sabermos que éramos um do outro. No dia seguinte, postei uma foto nossa no Instagram, sem legendas. Os comentários explodiram. Alguns positivos, muitos negativos. Ignorei. A força vinha de dentro. Mas o teste maior veio em fevereiro. O irmão de Lucas apareceu em Lisboa com a mulher. Queriam conversar como família. A reunião foi no apartamento dele. Eu fiquei ao lado. Eles atacaram, isto é pecado. Lucas respondeu calmo, o pecado é viver uma mentira. Eu apoiei, amamo-nos e isso basta. Saíram batendo a porta. Lucas chorou, mas depois sorriu, pela primeira vez, sinto-me livre. Eu também. O preço era alto, mas o ganho era a verdade. A primavera chegou com flores nas árvores da Avenida da Liberdade. Lucas e eu mudámo-nos para um apartamento maior em Campo de Ourique. A decisão foi conjunta, um passo de coragem. Os vizinhos olhavam, mas aprendemos a ignorar. O trabalho estabilizou, consegui um projeto grande para uma marca de moda que valorizava a diversidade. Lucas foi promovido. A vida ganhava cor. Mas o passado não desapareceu.
A mãe dele mandou uma carta longa, cheia de dor e amor. Lucas leu-a chorando. Respondemos juntos, com honestidade. Respeitamos a vossa dor, mas pedimos respeito pela nossa felicidade. Ela não respondeu logo, mas o gelo começou a derreter. A minha mãe veio a Lisboa. Jantou conosco. No fim, abraçou Lucas. Se fazes o meu filho feliz, é o que importa. Foi um momento de cura. Os mal-entendidos com amigos resolveram-se aos poucos. Rafael pediu desculpa, admitiu preconceito interior. Outros aproximaram-se, curiosos. Organizamos um jantar em casa, e a conversa fluiu natural. Eu sentia-me crescido, mais forte. Lucas também. Juntos, enfrentámos um protesto pequeno contra direitos LGBT perto da Câmara. Participámos, de mãos dadas. A sensação de pertença foi libertadora. Uma noite, no Mirador da Graça, Lucas ajoelhou-se. Tiago, queres casar comigo? O anel simples brilhou à luz da lua. Disse sim sem hesitar. O beijo que se seguiu foi testemunhado pelas estrelas. A vida tinha-me dado o inesperado, o amor que consertara não só uma pia, mas a minha alma inteira. Ainda havia dias difíceis. Uma chamada anónima de ódio, um olhar torto na rua. Mas cada obstáculo reforçava-nos. Aprendemos a comunicar, a apoiar, a crescer. O Tiago de antes, o que consertava pias sem questionar, tinha desaparecido. No lugar, um homem inteiro, autêntico, amado. O verão trouxe o casamento simples em Sintra, só com amigos próximos e família que aceitara. A mãe de Lucas veio, os olhos vermelhos mas o sorriso genuíno. A minha também. Dissemos os votos sob as árvores antigas, as mãos trêmulas de emoção. Prometo amar-te todos os dias, como amei desde aquela pia quebrada, disse eu. Lucas riu entre lágrimas, e eu prometo nunca mais ter pias a pingar. A festa foi alegre, com fado e risos. A lua de mel foi na Madeira. Caminhámos pelas levadas, nadámos no mar. Conversámos sobre o futuro, adotar uma criança, talvez, construir uma casa. Mas acima de tudo, sobre como tínhamos crescido. Aquele dia mudou-me, disse Lucas. Não, mudou-nos, corrigi. Voltámos a Lisboa renovados. Meses depois, a vida seguia. Eu projetava casas inclusivas, Lucas criava campanhas para a igualdade. A família visitava-nos. Os preconceitos não desapareceram, mas o nosso amor era mais forte. Uma tarde, consertando uma torneira em casa, agora eu era o especialista, Lucas abraçou-me por trás. Lembras-te de como começou? Ri-me. Sim. E nunca mais quero voltar atrás. Olhando para trás, vejo o caminho, o choque inicial, os medos, as perdas, as vitórias. A jornada não foi fácil, mas valeu cada lágrima. Hoje, de mãos dadas no terraço vendo o Tejo, sei que o amor verdadeiro não pede permissão. Ele simplesmente chega, conserta o que está partido e constrói algo belo. Você acha que o amor verdadeiro entre dois homens consegue superar todos os obstáculos da família e da sociedade em Portugal de hoje? Verdadeiro ou falso?